Lá por volta de 1993, quando eu era uma criança, eu desfrutava dos meus dias na casa dos meus avós, um lugar tranquilo que servia de cenário para inúmeras aventuras. Entre risadas, travessuras no mato e brincadeiras com cachorros, a vida passava voando naquele cantinho cheio de encanto e mistérios que os meus avós sabiam narrar tão bem. Um dia, enquanto eu explorava, algo chamou minha atenção entre a vegetação. Curioso, eu segui aquele movimento sem entender muito bem o que estava perseguindo, mas meu instinto de aventureiro não me fez desistir. Conforme o dia se desvanecia e chegava a noite, aquele misterioso som retornou, dessa vez mais intenso sobre o manto da noite. A lua já estava cheia e radiante e iluminava a floresta, criando um jogo de sombras que pareciam dançar entre as árvores. A insistência daquele ruído me impulsionou a me adentrar na mata. Era algo muito estranho. Meus passos ecoavam na quietude da noite e meus olhos se esforçavam para penetrar na escuridão. De repente tudo ficou em silêncio, um silêncio que me fez estremecer. Diante de mim, revelado pela luz da lua, surgiu uma figura estranha e bizarra, semelhante a um cachorro muito grande. Uma presença que desafiava toda a lógica. O meu cachorro, longe de recuar, enfrentou a criatura com ferozes latidos. O que se seguiu foi uma luta feroz na penumbra da noite. A besta avançou com determinação arrepiante e meu cachorro corajoso se lançou ao combate. Os sons da batalha perfuraram a noite. Um caos de grunhidos e rosnados que me empurraram a fugir desesperadamente para a segurança da casa dos meus avós. Ao chegar, o terror ainda me dominava. Relatei a minha experiência aos meus avós, que ouviram com muita preocupação, mas também com um toque de ceticismo. Embora acreditassem na minha história, seus olhares refletiam dúvidas, lembrando-me que às vezes a fronteira entre a realidade e a fantasia pode ser difusa na mente de uma criança. Apesar de sua reação, eu sabia o que tinha vivido na floresta. Naquela noite era real, uma experiência que ficaria gravada na minha memória para sempre. A tranquilidade da noite se misturava com o medo das minhas aventuras noturnas na casa dos meus avós. Aproveitando o seu sono profundo, decidi explorar o exterior, guiado pelos sussurros da noite e pela companhia silenciosa do meu cachorro, que naquela noite se comportava de maneira incomum, como se estivesse preocupado. Ao seu lado, tentei decifrar o motivo de sua inquietação, revistando seu pelo em busca de feridas, mas não encontrei nada fora do comum. Apesar de sua estranha atitude, eu convidei para que ele entrasse em meu quarto, buscando na rotina da noite um pouco de conforto diante de seu comportamento distante. Continuei com minhas atividades noturnas, mas meu cachorro permaneceu afastado. Seu olhar estava carregado de um modo estranho que eu não conseguia entender. Decidi então desligar a televisão e levá-lo comigo para o quarto, esperando que a familiaridade do ambiente nos devolvesse a normalidade. À noite, quente e com uma brisa reconfortante, não conseguia dissipar o crescente sentimento de inquietação. Me deitei, tentando ignorar o medo que crescia dentro de mim, atribuindo à imaginação de uma criança que se deixa levar pelas histórias dos seus avós. No entanto, um ruído vindo da cozinha quebrou o silêncio da madrugada, um som de mastigação intensa que ressoava com uma clareza perturbadora. A noite, marcando as 3 horas da madrugada, me fazia lembrar das histórias do meu avô, sobre a hora em que as presenças sombrias se manifestam. A tensão no quarto aumentou. Eu estava em uma atmosfera carregada e sentia que alguma coisa de ruim iria acontecer. A noite já não era mais um refúgio. Eu estava em uma vigília tensa, expectante pelo que a escuridão escondia. Na quietude da noite, com frios do chão da cozinha sob os meus pés, eu adentrei na escuridão, atraído pelo insólito som de uma mastigação. Eu esperava encontrar meu avô, desorientado pela hora, mas em seu lugar me deparei com uma cena que desafiava toda a lógica. Meu cachorro estava na cozinha, fazendo uma bagunça total. A confusão me envolveu a acender a luz e descobri que a sombra misteriosa era ele na verdade, se comportando de uma maneira estranha que nunca tinha visto antes. A cozinha estava um caos.
Depois de limpar a bagunça e garantir que tudo voltasse ao normal, os ruídos persistiram, quebrando o silêncio e a calma que eu tentava recuperar. A presença do meu cachorro, agora transformado em uma sombra ameaçadora no corredor, elevou meu medo aos limites. Sua atitude agora era hostil, completamente diferente de seu caráter brincalhão e leal. Isso me paralisou. A situação escalou rapidamente quando, numa tentativa de me defender de sua agressividade incompreensível, quando meu cachorro tentou me atacar, eu fui derrubado com muita força no chão. Nesse momento crítico, um disparo ecoou na escuridão. Um som definitivo que marcou um antes e um depois na tranquila noite. Meu avô, emergindo de seu quarto, enfrentou a situação com uma resolução que eu nunca tinha visto antes. Armado e determinado, ele atirou contra a criatura em que meu cachorro havia se transformado. Um ato de defesa diante da ameaça palpável que pairava sobre nós. Meu cachorro agora parecia estar muito maior do que era antes, e com um aspecto totalmente diferente e sombrio. Meu coração estava batendo acelerado. Me juntei à ação, disparando contra o que um dia foi o meu fiel companheiro, imerso numa situação de medo, confusão e desespero. Os tiros perfuraram o silêncio da noite, selando um episódio que ultrapassava os limites do imaginável. A noite, que começou com uma simples intriga, se transformou em um turbilhão de emoções e acontecimentos que testaram nossa percepção da realidade, deixando-nos com uma memória indelével do inexplicável e do sobrenatural. Após enfrentarmos o inesperado caos, retornamos ao corredor, onde a realidade de nossa ação se tornou evidente, uma poça de sangue e as pegadas do nosso cachorro ferido que se perdiam em direção à janela da cozinha contavam o trágico desfecho da noite. Uma mistura de alívio e espanto nos dominou enquanto tentávamos processar o pesadelo surreal que havíamos vivido. O restante da noite passou em um denso silêncio, interrompido apenas por nossas tentativas de dar sentido ao inexplicável. Optei por permanecer perto dos meus avós, buscando a sua presença em um consolo difícil de encontrar. Com a chegada da madrugada, minha avó, alertada pelo tumulto, juntou-se a nós na tarefa de limpar as sequelas do incidente. Relatei os eventos da noite e sua reação de medo e surpresa apenas aprofundou o mistério que agora envolvia nossa casa. Ao terminar das férias, despedi-me dos meus avós, marcado por uma experiência que alterou minha percepção do que considerava familiar e seguro. Ao compartilhar com os meus pais essa história, suas expressões de espanto constatavam com a fé que depositaram em meu relato, aceitando sem dúvidas a realidade do ocorrido. Desde aquele incidente, a casa dos meus avós ficou tingida com a sombra do mistério. Um lembrete constante da noite em que o ordinário se tornou extraordinário. A decisão de não retornar foi minha, deixando o lugar para trás que, ao invés de segurança, agora abrigava perguntas sem respostas e um vazio deixado pelo meu cachorro, cujo destino final permanece incerto. A marca daquela noite ficou gravada em minha memória, transformando um local de refúgio em uma cena de interrogatórios abertos e um mistério persistente que continua sem solução. Meu nome é Ana e eu tinha apenas 6 anos quando ocorreu o que estou prestes a contar. Morava em uma pequena casa nos arredores da minha cidade com minha mãe, meu pai e meu irmão mais velho, Luiz, que naquela época tinha 10 anos. Minha família sempre foi muito unida, compartilhávamos cada momento juntos, desde as refeições até as tardes de filmes nos fins de semana. Meus pais trabalhavam muito, mas sempre se certificavam de nos dar tempo de qualidade. Minha mãe era enfermeira no hospital local e meu pai era mecânico. Apesar de serem ocupados, os fins de semana eram sagrados para nós. Luiz e eu íamos para a escola próximo à nossa casa, e embora fôssemos bastante diferentes, ele era mais introvertido e gostava de ler, enquanto eu era mais extrovertida e sempre buscava aventuras. Apesar disso, nos dávamos muito bem. Nossa vida mudou de uma maneira que nunca teríamos imaginado no dia que decidimos adotar um cachorro de rua.
o encontramos latindo sob a chuva em uma tarde de outono, encharcado e tremendo. Era um cachorro cinza, com grandes olhos verdes, que parecia olhar para a alma. Meus pais inicialmente hesitaram em deixá-lo entrar, mas Luiz e eu insistimos tanto que no final eles aceitaram. O chamamos de Sombra porque sua habilidade de desaparecer e aparecer nos lugares mais inesperados da casa era impressionante. A presença de Sombra em nossa casa trouxe muita alegria. Meus pais, que sempre foram mais práticos e menos afeiçoados a animais de estimação, se apegaram rapidamente a ele. Durante as primeiras semanas, Sombra se comportou como qualquer cachorro normal. Ele brincava com objetos da casa, tirava longas sonecas nos raios de sol que entrava pela janela e, é claro, tinha aquela típica afeição canina em relação a tudo e a todos. Mas depois de algumas semanas, começamos a notar comportamentos estranhos que desafiavam qualquer lógica. No começo, eram coisas pequenas. Ele começou a mover objetos pequenos de um lado para o outro da casa, coisas que deveriam ficar em lugares específicos, como as chaves ou o controle remoto. Apareciam em lugares completamente diferentes, às vezes até lugares onde era impossível que ele tivesse chegado. Em uma ocasião, meus pais e Luiz já tinham dormido. Eu estava prestes a fazer o mesmo quando ouvi o som baixo da TV ligada na sala. Pensei que tinha esquecido de desligá-la depois de assistir um filme. Então desci as escadas esperando encontrar a sala iluminada pela luz da televisão. No entanto, o que vi ao entrar na sala me fez parar no meio do caminho. Sombra estava sentado em frente à TV, que estava ligada, mostrando o menu principal da seleção de canais. Ao lado dele, no chão, estava o controle remoto. O estranho era que Sombra parecia estar olhando fixamente para a tela, com uma atenção que eu nunca tinha visto nele. Seus olhos verdes brilhavam com o reflexo das imagens em movimento. Ele se virou para mim, olhando-me com uma expressão que nunca soube interpretar. Antes de voltar sua atenção para a TV, me aproximei lentamente esperando que Sombra se movesse ou fizesse alguma coisa, mas ele ficou parado como se estivesse completamente absorto no que via. Cautelosamente peguei o controle remoto e desliguei a TV. Sombra, no entanto, não reagiu como eu esperava. Ele não se levantou nem me seguiu quando me virei para voltar ao meu quarto. Ficou sentado ali na escuridão, olhando para a TV que já estava desligada. Não conseguia parar de pensar no que tinha visto e em como parecia impossível, mas isso não foi nada comparado ao momento em que Sombra começou a imitar comportamentos humanos. Uma noite particularmente tranquila e serena, algo me acordou do meu sono profundo. Eram os sons suaves, mas distintos de alguém digitando no computador. Meu pai costumava trabalhar até tarde em seu escritório, um pequeno quarto no final do corredor, cheio de livros, papéis e seu velho computador. Naquela noite, eu tinha ido dormir cedo, antes de ele chegar em casa, e pensei que seria uma boa oportunidade para cumprimentá-lo e talvez compartilhar um momento juntos. Mesmo que tarde. Com os olhos ainda meio fechados pelo sono, saí do meu quarto e caminhei silenciosamente pelo corredor, guiada pela luz fraca que vinha do escritório. O som das teclas era constante. Um ritmo indicava que o papai estava absorto em seu trabalho. No entanto, ao me aproximar da porta, parei, confusa e desorientada pela cena diante dos meus olhos. Não era o meu pai que estava sentado em frente ao computador. Era a Sombra, nosso cachorro cinza de olhos verdes, que tinha suas patas dianteiras apoiadas sobre o teclado, pressionando as teclas de uma maneira que parecia estar escrevendo. A tela mostrava um documento de texto aberto, cheio de letras sem sentidos e caracteres aleatórios. Por um momento, não soube como reagir. Apesar de ser uma criança pequena, sabia por óbvias razões que era impossível que cães fossem capazes de usar um computador. No entanto, lá estava a Sombra, olhando para mim com aqueles grandes olhos vermelhos. Sombra se virou para mim como se estivesse me esperando e então, com a mesma serenidade, pulou da mesa e caminhou na minha direção, cheirando as minhas pernas, antes de sair dali como se nada tivesse acontecido. Um dia, enquanto estávamos comendo, minha mãe compartilhou o que havia acontecido na noite anterior. Minha mãe estava preparando o jantar
Então havia uma grande panela de água fervendo no fogão. Naquele momento, alguém tocou a campainha. Minha mãe, esperando um pacote que havia encomendado, correu para atender, deixando o fogão aceso com a panela em cima dele. Ao abrir a porta, encontrou uma vizinha que tinha vindo por um assunto trivial, algo sobre uma reunião do bairro. A conversa se estendeu por alguns minutos, a mais do que a minha mãe havia previsto. Quando finalmente voltou para a cozinha, esperando encontrar a água fervendo, transbordando, ficou surpresa ao ver que a chama embaixo da panela estava apagada. No início, pensou que talvez tivesse desligado o fogão antes de sair para a porta e não se lembrava. No entanto, o que realmente a desconcertou foi encontrar Sombra, nosso cachorro, sentado tranquilamente no chão da cozinha, olhando para o fogão como se nada fosse incomum. Não havia mais ninguém na casa. Ela estava sozinha. Ela estava certa de que o fogão estava ligado quando saiu da cozinha. Naquele ponto, todos já havíamos percebido que Sombra não era um cachorro comum. Mas a ideia de que ele poderia ter compreendido o perigo e agido para evitar um acidente era algo que nenhum de nós conseguia entender completamente. Um mês depois do perturbador relato de minha mãe sobre o fogão apagado, experimentei um dos momentos mais perturbadores relacionado à Sombra. Acordei subitamente com aquela sensação inconfundível de não estar sozinha, como se alguém estivesse me observando. Meu coração começou a bater rápido, enquanto os meus olhos se ajustavam à escuridão. Eu não queria me mexer, temendo o que poderia encontrar. No entanto, a curiosidade superou o medo e lentamente me sentei na cama para dar uma olhada ao redor do meu quarto. Foi então que vi Sombra estava de pé sobre suas patas traseiras no meio do quarto. Ele não estava olhando para mim, mas sua atenção estava fixada em um canto do meu quarto, como se estivesse vendo algo ou alguém que eu não podia ver. A postura de Sombra era antinatural. Assim que o Sombra percebeu que eu tinha descoberto, ele virou sua cabeça para mim. Seus olhos verdes brilhavam brevemente na escuridão antes de um movimento rápido e fluido. Ele se lançou para o lado, se escondendo da minha vista. O silêncio voltou a encher o quarto, deixando-me com a respiração agitada e 1 milhão de pensamentos girando na minha cabeça e perguntas sem respostas. Eu não ousei sair da cama para procurá-lo. Em vez disso, fiquei imóvel, ouvindo qualquer som que pudesse indicar a sua presença. Mas não houve nada, apenas o pulsar do meu próprio coração e o zumbido da noite. No dia seguinte, Sombra agia como se nada tivesse acontecido, latindo ou brincando e buscando carinho como qualquer cachorro normal faria. Mas eu sabia que havia algo mais nele, algo profundo e possivelmente sombrio. Encontrei-o na cozinha abrindo as gavetas com a boca e tirando utensílios com uma precisão que desafiava toda lógica. Meus pais não acreditavam em mim a princípio, até que um dia a minha mãe o viu tentando acender o fogão. Depois disso, as coisas ficaram tensas em casa. Mas o evento que mais nos impactou ocorreu em uma noite de tempestade. Os trovões ecoavam com força e Sombra geralmente se escondia durante a tempestade. Estava estranhamente calmo, sentado na frente da janela, vendo a chuva cair, observando o céu iluminar-se a cada relâmpago. Em um momento ele virou a cabeça para mim e juro que por um instante seus olhos refletiram uma inteligência não própria de um cachorro. Naquela noite, após a tempestade passar, Sombra desapareceu. Procuramos por toda a casa, chamando-o, mas não houve resposta. Claro que isso me afetou muito, porque apesar de termos adotado o cachorro há apenas 4 meses, eu já havia me apegado demais a ele. Então, quando fui me deitar em meu quarto, eu estava muito triste. Despertei ao ouvir um sussurro quase imperceptível de madrugada. Olhei pela janela e vi algo chocante. Havia um cachorro enorme me encarando do lado de fora da janela. O bicho tinha pelos cinzas. Era um bicho tão alto que se curvava para me ver com aqueles grandes olhos verdes que pareciam penetrar na minha alma. Naquele momento eu soube que aquela coisa monstruosa era o Sombra. Seus olhos verdes eram inconfundíveis. Brilhavam mais na escuridão, e Sombra estava exageradamente grande. E então, com uma voz que era ao mesmo tempo um sussurro e um eco, ele me disse: "Cuide deles."
Depois disso, ele saiu de perto da janela, desaparecendo na noite. Eu ainda pude escutar seus passos pesados, como o trotar de um cavalo. Então foi a última vez que eu o vi. Passaram-se 10 anos desde então, e ainda me pergunto o que realmente vivemos. Meus pais preferem não falar sobre o assunto, como se pudesse ignorá-los, pudesse apagá-los de nossa história. Mas eu não posso. Às vezes à noite, parece que ouço seus sussurros e me pergunto se Sombra, apesar de não fazer sentido, cheguei a pensar que tínhamos adotado um lobisomem. Porém, se o Sombra não é um lobisomem, o que será aquilo? Essa existência me ensinou que há coisas nesse mundo que vão além de nossa compreensão e que, às vezes, o que consideramos uma simples adição a nossas vidas pode nos ensinar sobre os mistérios mais profundos de nossa existência. Talvez em algum lugar entre o conhecido e o desconhecido, Sombra tenha encontrado seu caminho para casa, nos deixando com mais perguntas do que respostas sobre a tênue linha que separa os humanos das criaturas que pensamos conhecer. Essa história que vou contar aconteceu há mais de 30 anos, quando eu era um jovem de cerca de 20 e poucos anos. Estávamos no meio do ano, provavelmente no final de junho. Uma forte tempestade atingia a cidade, causando chuvas intensas. Vale ressaltar que eu morava no estado do Ceará, e até aquele momento nunca havia experimentado uma tempestade de tal magnitude. Minha família possuía algumas vacas que costumávamos deixar em um morro próximo, então, apesar da tempestade, tivemos que sair para trazê-las de volta. Para chegar no nosso terreno, até o morro, tínhamos que percorrer quase 4 quilômetros. Em um dia normal, mover as vacas de um local para o outro levava cerca de 2 horas. No entanto, com a tempestade, sabíamos que levaria muito mais tempo. Meu pai e eu saímos de casa e fomos o mais rápido possível até onde as vacas estavam, indo a pé. Ao chegar ao local, as vacas estavam dispersas, mas felizmente conseguimos reuni-las e começamos o caminho de volta. Havíamos avançado um pouco quando percebemos que um raio atingiu o chão em algum trecho do caminho de terra, provavelmente devido às árvores. Apesar disso, tínhamos que nos apressar para voltar. Após 1 hora, enquanto atravessávamos o mini lago, as vacas começaram a ficar nervosas. Algo as incomodava. Algo que nunca tínhamos experimentado naquela parte do caminho, que costumávamos percorrer diariamente. Devido à tempestade, a visibilidade não era a melhor. Enquanto meu pai mantinha as vacas em fila, decidi me adiantar para investigar a causa de seu comportamento. Foi então que eu descobri numerosos peixes espalhados por todo o caminho de terra. Quando meu pai e eu cruzamos em direção ao morro, não havia vestígios de peixe na água, e não deveria haver, já que naquele lago não existiam peixes há muitos anos. Alguns dos peixes já estavam retorcendo-se, tentando respirar. Outros estavam partidos em pedaços. Voltei com meu pai para perguntar sobre os peixes, e ele ficou muito sério. Eu não entendia, mas então meu pai me explicou que isso era o sinal de que um lobisomem estava por perto, e costumava ser violento. Eu tinha ouvido falar algumas vezes que meu avô me contou sobre essas coisas sobrenaturais perto dos rios, mas eu não tinha ideia o quanto era perigoso aquilo. De repente, entre os sons do trovão e do vento, conseguimos distinguir outro som. Era o choro de uma criança e não parecia estar longe. Meu pai disse para eu procurar a criança enquanto ele cuidava das vacas. Caminhei na lama, movendo em direção à vegetação e lutando contra o vento, até que, perto de algumas rochas, encontrei uma menina que parecia ter uns 14 para 15 anos. Ela estava deitada no chão, encolhida e chorando. Eu me apressei em chegar até ela e estendi a mão, dizendo que era muito perigoso estar ali, que tínhamos que sair imediatamente. Eu não tinha percebido, mas ela não tinha roupas, então eu tirei o que estava usando para cobri-la, que era um cobertor, ao qual eu tinha feito um buraco para colocar a cabeça. Tirei isso e dei a ela para se cobrir. Demoramos alguns minutos para alcançar meu pai e as vacas. Depois voltamos para casa. Enquanto meu pai guardava as vacas, eu levei a menina para casa com a minha mãe. A coitada, assim que entrou,
se jogou no chão. Estava encharcada da cabeça aos pés, desgrenhada, suja de lama e tremendo de frio. Minha mãe perguntou quem era a menina, porque ela não parecia conhecida. Minha mãe conhecia as pessoas da região, e se ela dizia que a menina não era dali, era porque era verdade. Minha mãe perguntou se alguém havia feito mal a ela. O estado em que a encontrei levava muitas suspeitas. Talvez tivessem roubado ela de outro lugar e por alguma razão a abandonaram. Talvez por causa da tempestade ou talvez por causa do lobisomem. Era estranho que peixes com ela tivessem aparecido de repente. A menina não dizia nada, apenas nos olhava desconfiada. Nisso meu pai entrou. Já havia guardado as vacas. Ele olhou para a menina e, sem se aproximar dela, perguntou se ela tinha visto um lobisomem. Ela não falou, mas mexeu a cabeça afirmando que tinha visto um monstro. Por mais que insistíssemos para que nos dissesse onde ela morava e pudéssemos levá-la para casa, depois da tempestade, ela não respondeu. Minha mãe levou a menina para o quarto para ver se, por acaso, encontrava roupas velhas para que servissem a ela. Ela ficou com ela. Eu descansava por um tempo enquanto meu pai tomava café. Quando minha mãe saiu, estava muito preocupada. Tinha deixado a menina dormindo na cama, mas no momento em que estava ajudando ela a se vestir, percebeu que a menina tinha marcas estranhas no corpo. Parecia que os pais dela a maltratavam muito. Ela tinha hematomas, queimaduras e cicatrizes. Na manhã seguinte, meu pai foi à cidade para ver se ouvia falar de alguém procurando por uma menina perdida ou se havia rumores de alguma menina desaparecida ou roubada. A menina estava muito preocupada. A tínhamos deixado em seu quarto para ver o que acontecia com ela. Meus pais não queriam devolvê-la assim, principalmente pelas marcas de violência que tinha no corpo. O que meus pais queriam primeiro era falar com a família dela para saber o que estava acontecendo com a menina. Eles também não confiavam na polícia nem no governo. Toda aquela gente era má e quem sabe o que poderiam fazer com a menina se a entregassem a eles. Enquanto meu pai estava na cidade, eu fiquei com as vacas e minha mãe tentou alimentar a menina, mas ela não quis comer nada. A menina tentou escapar, mas eu bloqueei o caminho. Quando perguntei para ela onde ia, ela disse que precisava ir ao lugar e que tinha que estar sozinha. Tive que ser firme e não deixá-la sair. Voltei a colocá-la dentro de casa. Lá dentro, minha mãe perguntou para onde ela queria ir. A menina respondeu que estava com fome, mas que precisava comer peixe. Eu comentei que, se realmente precisasse comer peixe, poderia acompanhá-la para pescar. E depois voltaríamos para casa, para que a minha mãe os cozinhasse. Caminhamos 2 quilômetros quando começamos a ouvir barulhos estranhos ao redor. Eu não reconhecia aqueles sons. Disse à menina que lamentava, mas não continuaríamos. Precisávamos voltar, porque no dia anterior ela tinha visto uma criatura e era provável que ainda estava por perto. Retornamos para casa e pouco tempo depois meu pai chegou. Comentou que na cidade não se falava nada sobre alguma menina perdida. Além disso, perguntou por que a pequena estava de mau humor. Contamos a ela que a menina precisava comer peixe, ao que meu pai reagiu de forma estranha, mas não disse nada. No dia seguinte começou a chover cedo. O céu estava completamente coberto por nuvens negras, pareciam ser resquícios da tempestade. Mesmo assim, meu pai saiu. Quando voltou, trazia alguns peixes. A menina os pediu ao meu pai, mas ele disse que se ela quisesse comer, teria que confessar a verdade. Isso me pareceu errado por parte do meu pai, mas ele falou o seguinte: ela é um lobisomem. Naquele momento eu achei que meu pai estava ficando louco. Então a menina confessou que tinha chegado à região com seu irmão. Estavam levando peixes para comer no local onde planejavam se esconder, mas um raio caiu justo sobre eles. Ela não sabia se seu irmão tinha ficado morto no fundo da água ou se a tinha deixado lá pensando que ela tinha morrido. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo e no que eu estava ouvindo. Até mesmo pensei que a menina estava apenas brincando com meu pai para conseguir os peixes, mas eu a vi tão séria que comecei a acreditar. Minha mãe se afastou dela e foi até o meu pai. Depois perguntou à menina se ela era perigosa, mas ela respondeu que não, que em todo caso seria perigosa em sua forma de fera, mas que não podia se transformar à vontade.
Meu pai disse à minha mãe para cozinhar os peixes para que a menina comesse algo. Depois disse à menina para se sentar e que depois do jantar ela poderia ir embora. Quando a menina terminou de comer, agradecendo-nos por tê-la ajudado, no dia da tempestade, ela partiu para sempre. Olá, eu estou enviando esse relato para contar uma experiência ocorrida aqui em Osório, no Rio Grande do Sul. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Aconteceu o seguinte: eu tinha um galpão onde eram armazenadas e produzidas as farinhas de milho e trigo. Do outro lado havia um aviário onde ficavam condicionadas as aves, galinhas, patos, gansos. O número de funcionários nesse engenho era cerca de 50 homens. O trabalho era duro, tanto no inverno quanto no verão, de dia e de noite. Isso ocorreu no final dos anos 70, mas nos fins de semana, a maioria deles vinham para a capital. Alguns moravam na capital, outros nas cidades vizinhas, nos arredores de Osório. E toda a situação se deu em um fim de semana, como sempre acontecia. O local tinha rondas noturnas. Um dos trabalhadores fazia a ronda noturna para verificar se estava tudo em ordem, pois às vezes os moradores locais entravam no engenho para pegar farinha ou até roubar alguma ave. E sempre um deles era incumbido de fazer a ronda no alojamento, dando uma olhada nos galpões para ver se estava tudo em ordem. Foi uma dessas noites que um deles, chamado Pedro, se dirigia próximo ao galinheiro. Ao lado desse galinheiro havia um local onde eram depositadas as fezes dos animais, mais tarde vendidas como adubo para a lavoura do engenho. Pedro passou por esse local e viu um cachorro muito grande, rolando no meio daquelas fezes. Ele pegou um porrete e se dirigiu até o local, mas, ao se aproximar, percebeu que a criatura, da cintura para baixo, lembrava muito um homem despido. Ele se afastou, pegou um porrete e se dirigiu até o local, mas quando chegou perto, quando estava a poucos metros, o bicho olhou para ele, e ele percebeu que era um cachorro, mas lembrava um homem da cintura para cima. O cachorro saiu correndo campo afora, e Pedro voltou para o alojamento, contou aos homens sobre o cachorro no meio das fezes. No dia seguinte, os homens comentaram sobre o ocorrido, mas nenhum deles apareceu no alistamento no domingo. Passou-se uma semana e o outro homem que estava na ronda se aproximou do galinheiro. Ele viu um cachorro estranho, iluminado por uma lâmpada antiga. Saiu do terreno baldio em direção ao galpão. Ele se encostou na parede do galpão e seguiu o animal, que encontrou no engenho e foi flagrado comendo a farinha de milho. Os homens se reuniram, preocupados com o desaparecimento da farinha. Eles planejaram fazer uma fogueira, colocar uma bacia de farinha na frente e se esconder para descobrir o que estava acontecendo. Na noite seguinte, esconderam-se no mato, acenderam uma fogueira e colocaram a bacia de farinha na frente. Por horas, nada aconteceu, e alguns começaram a duvidar da história. Então, de repente, o animal apareceu, sentou-se diante da fogueira e começou a comer a farinha de milho. Um dos homens levou uma espiriteira, aqueceu um ferro de marcar gado e tocou nas paletas do animal. Ele berrou e saiu correndo, com as marcas de ferro em suas paletas. Os homens ficaram assustados e acreditaram terem enfrentado um lobisomem. No dia seguinte, decidiram como dizer ao capataz sobre o ocorrido sem parecerem loucos. Um dos homens do engenho faltou ao trabalho no fim de semana seguinte e, ao pegar o pagamento, notaram as marcas de ferro quente em suas costas. Apavorado, perceberam que o homem não lembrava o que aconteceu, como se ele se transformasse, mas não se recordasse de nada. No meio das costas havia uma marca com ferro, confirmando a experiência surreal. Essa história foi contada por minha mãe em 1986, quando ela tinha 89 anos, e quero compartilhar com todos vocês. Muito obrigado pelo espaço, Frank, por compartilhar esse relato aqui no canal.
Olá a todos, eu me chamo Sérgio, sou de Araguari, Minas Gerais, e quero relatar um caos de terror que meu avô me contou quando eu era criança. Meu avô vem de uma cidade pequena onde se dizia que havia muitos lobisomens. Na época, meu avô teria cerca de 18 anos e sua família possuía uma pequena mercearia na cidade, razão pela qual ele conhecia praticamente todos os habitantes do local, desde o prefeito da comunidade até o bêbado que passava a noite nos bancos da praça. Aconteceu que uma noite meu avô estava prestes a fechar a loja, pois a maioria das pessoas já estava em casa e as ruas estavam completamente vazias. De repente, meu avô escutou uivos vindo de muito longe, mas foi o suficiente para arrepiá-los. Ele disse que nunca escutou algo tão assustador. Ele já tinha ouvido falar que essas coisas aconteciam. Na verdade, quando ele era mais jovem, já tinha visto algumas vezes, mas dessa vez havia algo diferente. Ele disse que se sentiu inquieto, ansioso, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Perto da cidade, a uns 500 metros da entrada, passava um rio, no qual ele e seus amigos costumavam passar o tempo de vez em quando. Quando conheceu a minha avó, também costumavam a passear por lá. Foi durante um desses passeios, vários dias depois de ter ouvido esses uivos, que se depararam com algo realmente macabro. À beira do rio, eles viram algo muito estranho, um tipo de volume. Não poderia ser apenas algo jogado lá. Um volume que, ao se aproximarem, deixava claro que era uma pessoa. O corpo estava inchado, como se estivesse ao ar livre há bastantes dias. A pele estava completamente roxa e não tinha rosto, como se algo estivesse arrancado. Além disso, o corpo não estava completo. Meu avô rapidamente pegou minha avó e eles correram de volta à cidade para contar a todos o que tinham visto. Ao chegar, a multidão se perguntava a quem pertencia. Não havia maneira de reconhecê-lo, pelo menos não à primeira vista, e muito menos pelo estado de decomposição em que estava. No entanto, meu avô conseguiu reconhecer a corrente que o homem estava usando. Era um amigo dele, que era aproximadamente 4 anos mais velho que ele, e que não via há dias. Aquilo poderia ser interpretado como a morte de um homem de forma acidental. O problema foi que aquela morte foi a primeira de várias. Depois do enterro, apareceu um segundo cadáver. Este estava no monte que ficava atrás daquele rio, e de forma parecida, sem rosto e sem extremidades. A pele estava rasgada, como se uma besta enorme o tivesse triturado entre os dentes. A inquietação começou a se espalhar entre as pessoas da cidade, e as mulheres já não iam sozinhas lavar suas roupas no rio. Logo surgiu o boato de que a morte desses jovens não foi provocada por um acidente, mas por algo não humano. Havia algo mais sinistro e sombrio por trás disso, seja uma besta ou algo sobrenatural. Uma noite, enquanto todos da cidade dormiam, ouviram-se gritos vindo da rua. Os gritos pertenciam ao bêbado da cidade, que sempre passava suas noites bebendo às margens do rio, onde sua esposa havia morrido 5 anos antes. O bêbado corria gritando que iriam matá-lo, que vinham atrás dele. Vários homens da cidade saíram armados e o interrogaram sobre o que ele tinha visto e de onde vinham eles. Ele contou que estava na beira do rio bebendo como sempre, quando do outro lado da margem, no monte do outro lado do rio, ele viu algo se movendo entre os arbustos. Ele parou para ver melhor e entre a vegetação viu uma mulher muito bonita, vestida de branco e com cabelos negros. À medida que ela cruzava o rio, ele disse que seus traços começaram a mudar, ficando cada vez maior. Parecia que ela se desprendia de sua pele, e então ele percebeu que sua aparência mudou completamente. Embora ainda conservasse alguns traços humanos, agora parecia mais com o rosto de um cachorro. Atordoado, ele recuou, enquanto aquela criatura se lançava sobre ele. Como pôde, ele se levantou e correu direto para a cidade. Ao olhar para trás, notou que não estava apenas a mulher na margem, mas também uma outra pessoa no rio. Não só havia pessoas na margem do rio, mas no outro lado, havia outras 3 figuras bastante altas na escuridão.
com membros alongados e olhos brilhantes. Se alguém tinha dúvidas sobre a existência de lobisomens, o que o bêbado contou proporcionou a certeza. Meu avô costumava dizer que, por mais bêbado que estivesse, aquele homem nunca ficava impertinente. Ele bebia por tristeza, não por vício. Apesar de sempre estar bêbado, nunca incomodou ninguém nem se meteu em problemas, por isso as pessoas acreditaram nele. Iniciou-se um debate sobre se seria uma boa ideia ir matar o lobisomem de uma vez por todas. No entanto, o pai do meu avô interveio e assegurou-lhes que se aventurar no monte seria praticamente se colocar na boca do lobo. Tiveram a ideia de fazer com que os lobisomens viessem à cidade. Dessa forma, poderiam cercá-los e matá-los sem dar a eles a chance de escapar. Mas para conseguir isso, alguém teria que ser a isca. Enquanto todos se viravam sem se oferecer, o senhor, que sempre se vangloriou de ser o mais corajoso de todos, disse que seria a isca. Esse homem pegou seu facão, sua espingarda, e foi direto para o rio. A ideia não era que ele enfrentasse nenhum lobisomem, mas ele tinha que estar preparado para qualquer coisa. Ele caminhou até a beira do rio e começou a fazer barulho e gritar para atrair aquela besta. Depois que todos apareceram, não demorou muito para que um deles saísse, com o focinho exibindo dentes afiados e negros. O homem deu um tiro para o alto, fazendo com que os outros lobisomens aparecessem. Ele sabia que não poderia atirar diretamente em nenhum deles, pois isso os enfureceria. Então, começou a correr de volta para a cidade, não muito rápido, para que os lobisomens não hesitassem em segui-lo. Enquanto corria, disparava tiros no chão, perto das patas dos animais, para que os não alcançasse, ao mesmo tempo desafiando-os. Isso garantia que as feras não voltassem correndo para o rio. O homem teve a sorte de chegar correndo à cidade quando os lobisomens estavam quase prestes a pegá-lo. Então, todos os homens que já estavam escondidos e prontos com armas começaram a disparar contra essas criaturas, matando 2 e deixando um gravemente ferido. Esse lobisomem conseguiu se esquivar entre as chuvas de balas e saiu correndo na direção de volta ao rio. Foi então que os homens acenderam suas tochas com espingardas e facões em mãos, adentraram a floresta para matar o último dos lobisomens. No entanto, não tiveram sorte, a besta escapou. Pelo menos eles não retornaram, e os outros mortos nunca se souberam suas identidades. O meu nome é Joaquim e eu vou contar uma história que aconteceu em que eu tive um encontro estranho com uma criatura em uma certa madrugada. Para começar essa história, naquela época eu morava em uma chácara com os meus pais e meu irmão mais novo. Eu tinha 23 anos e isso aconteceu na zona rural da cidade de Londrina, no Paraná. Eu vivia na chácara dos meus pais e, como eu já era maior de idade, eu comecei a trabalhar na cidade como pedreiro em uma obra e às vezes fazia horas extras até tarde da noite para completar o meu salário. Pois bem, em um dia em que eu trabalhei até outras horas da noite, terminei meu trabalho e peguei o ônibus de volta para o meu bairro. Eu desci do ônibus e comecei a caminhar por uma rua até perceber que iria chover, pois era época de chuvas. Como eu estava na rua, comecei a andar rápido para não me molhar se começasse a chover, mas logo que cheguei à minha chácara, então eu dei a volta pelo quintal. Vi que minhas cabras estavam um pouco agitadas naquela hora. Eu achei estranho, pois as cabras estavam todas juntas no curral, àquela hora da noite. Eu desconfiei de algo, então caminhei em direção ao curral para ver o que estava acontecendo. Mas naquele momento, eu vi uma figura ao longe que parecia ser um animal muito grande que estava comendo uma das minhas cabras, que estava caída no chão. Para mim, parecia ser um cachorro enorme. Então caminhei devagar e me escondi perto de alguns arbustos, mas estava muito escuro e eu não conseguia ver muito bem o que estava acontecendo. Com o tempo, os meus olhos se acostumaram com a escuridão e consegui ver melhor. Comecei a perceber que aquele animal não era um cachorro, mas parecia uma espécie de fera, perigosa e feroz. Comecei a sentir que estava em perigo, mas como eu estava a uns 15 metros de distância,
Não podia sair de trás daquele arbusto, porque aquele animal poderia me ver. De repente começaram a cair algumas gotas de chuva, e à medida que o tempo passava, a chuva só aumentava. Eu olhava ao redor e não via os meus cães. Para minha surpresa, aquela criatura começou a olhar ao redor da chácara, movendo a sua cabeça. Naquele momento eu fiquei paralisado de medo, porque os seus olhos tinham um brilho muito estranho que assustaria qualquer um. Eu estava muito assustado, mas continuei escondido atrás dos arbustos. Quando a chuva começou a cair bem forte, fiquei espantado, pois aquela criatura se levantou e ficou em pé como se fosse um homem. Naquele momento, eu percebi que aquilo era um lobisomem, porque seu corpo era de um homem, mas a sua cabeça era muito parecida com a de um cachorro, algo realmente muito estranho. Dessa vez, ele pegou a cabra morta com suas mãos e a arrastou até o curral, onde havia uma parte coberta para proteger-se da chuva. Por sorte, a criatura estava de costas para mim, então eu aproveitei a oportunidade para sair correndo daquele lugar até a minha casa, fechando a porta muito assustado. Meus pais já estavam dormindo, mas o meu irmão mais novo estava assistindo televisão. Eu temia que aquela criatura percebesse que havia gente na casa e viesse nos atacar. Eu desliguei a televisão e disse ao meu irmão para dormir, pois eu tinha que acordar cedo no outro dia. Depois que nos deitamos, continuei alerta a noite toda. Choveu muito naquele dia, e eu não conseguia ver bem o pasto da chácara, se o lobisomem ainda estava lá ou não. Eu olhei principalmente o curral, mas eu não vi mais outro movimento. Comecei a desconfiar do silêncio que reinava na chácara e peguei a pistola do meu pai, caso tivesse que enfrentar aquele lobisomem. O caso é que as horas se passaram e logo amanheceu, e o lobisomem não voltou. Apesar do medo, eu fui procurar a cabra, mas não encontrei nenhum animal, apenas alguns restos de sangue no chão. O lobisomem provavelmente tinha levado o corpo da cabra. Mesmo assim, eu não me arriscaria a ir sozinho ao mato procurar a minha cabra. Seria muito perigoso. Voltei para casa e depois eu dei uma volta pelo meu bairro para ver se eu encontrava o meu animal ou se alguém o tinha visto, ou também se tinha visto aquele lobisomem. Mas tudo estava normal nas ruas, e após uma longa caminhada, eu não encontrei a minha cabra. Logo passou por lá um agricultor dirigindo a sua caminhonete. Ele me viu e percebeu que eu estava procurando alguma coisa. O motorista então parou e veio falar comigo. Ele disse para eu não ficar nesses caminhos durante o dia e principalmente à noite, porque algo perigoso andava por aquelas bandas. E também sabia onde estava a minha cabra e que me levaria até lá. Então eu fui com ele em sua caminhonete até o local onde dizia ter visto a minha cabra. Mas quando eu cheguei lá, o animal também não estava mais. O motorista também me perguntou se eu tinha visto algo estranho de madrugada. Eu disse que tinha visto um lobisomem e que ele havia atacado e levado a minha cabra. O motorista me disse que não queria contar essa história a ninguém, mas como eu havia dito que tinha visto um lobisomem, ele também contou a sua história. Ele disse que estava voltando para casa. Era quase 3 horas da manhã e estava dirigindo por várias estradas do bairro. Mas então parou seu caminhão quando viu um animal caído no meio da estrada. Era uma cabra que estava ferida ou morta. O motorista não entendeu nada, mas estava com pressa de voltar para casa. Então ele pensou em sair do carro para tirar a cabra que estava no meio da estrada, mas teve a sorte de começar a chover. Houve trovões e relâmpagos, e um dos raios foi tão forte que iluminou a estrada e o mato. Com os relâmpagos, ele viu algo sinistro ao lado da estrada. Havia uma criatura de pé como um homem, que parecia estar esperando o motorista sair do carro. A criatura era sinistra, com olhos iluminados, orelhas grandes, pelo negro e pernas curvadas para trás. Com um susto, o motorista se espantou com a aparência daquela besta, e pela sua descrição, era a mesma criatura que eu vi. Então o motorista ligou seu caminhão e passou por cima da cabra, que estava caída na estrada, indo embora do local. Ele disse que se preocupava com o fato daquela criatura estar vagando pela nossa cidade e agradecia a Deus pelos raios na estrada, pois não teria visto aquela criatura escondida no mato o esperando. Se ele tivesse saído do caminhão para pegar a cabra na estrada,
o lobisomem certamente o atacaria. E essa foi a sua sorte, porque o lobisomem estava muito perto do seu veículo. Pelo menos eu não fui o único a ver aquela fera. E assim os dias se passaram e eu fiquei assustado, principalmente à noite, com medo daquele lobisomem voltar. Então deixei meu rifle à mão, caso aquela fera aparecesse de novo. De qualquer forma, nada mais aconteceu. No entanto, voltei a encontrar aquele motorista no meu bairro, que me disse também que um colega dele tinha visto o lobisomem, e esse cara me contou um novo acontecimento que poderia ter algo a ver com aquela besta. Ele disse que esse amigo seu estava passeando por uma mata durante o dia e viu um buraco no chão e que alguém não tinha terminado de cavá-lo, mas o problema era que perto havia uma cabra toda destroçada no chão, que poderia ter sido a minha cabra, e que certamente quem estava cavando aquele buraco iria enterrar aquele animal. Mas o amigo do motorista disse que não viu a pessoa que estava cavando o buraco e que certamente a pessoa que estava cavando percebeu que alguém estava chegando e fugiu do local para não ser vista. O motorista do caminhão e eu decidimos ir até o local onde enterrariam a cabra destroçada, e quando chegamos lá, vimos que a cabra ainda não tinha sido enterrada, então aproveitamos e enterramos o corpo do animal. Realmente, aquela era a minha cabra, e sem dúvida foi o lobisomem que fez isso. Mas antes de sairmos do local, o motorista deixou um saco de sal perto do local onde a cabra estava enterrada e disse que era para o lobisomem e que se ele viesse pegar o sal, não voltaria mais ao nosso bairro. Bem, os dias se passaram e pelo menos o lobisomem não voltou, e ninguém mais voltou a falar dessa besta. Uma coisa a mais que pensei sobre essa história do lobisomem é que talvez as pessoas que se transformam nessa criatura aqui no Brasil usam essa história do sal para descobrir quem no vilarejo sabe sobre a maldição, para não ficarem no vilarejo e não serem caçadas. É uma tática astuta. Não sei se a pessoa no mato que iria enterrar a cabra tinha alguma relação com o lobisomem, mas eu suspeito que sim. E devido ao meu encontro com a besta, até hoje eu fico alerta no meu bairro, porque essa criatura pode aparecer no momento em que você menos espera. E essa foi a minha história. Muito obrigada por narrá-la aqui no seu canal.